E como é que fica a família cristã no meio desse tiroteio todo? Para onde ir? O que fazer? Como se comportar diante das situações? É para revidar? É para recuar? É para se omitir? O que fazer? Nós vamos ter que aprender princípios básicos, começando pela estruturação da família. É isto mesmo que você está ouvindo. Vamos nos reeducar no conceito de família e como ela funciona, pois o que se percebe é que este conceito aos poucos está sendo diluído. É sobre estas coisas que vamos desenvolver este material. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, deixe a sua opinião e não esqueça de compartilhar o mesmo com os seus amigos nas rodas do WhatsApp, para que possamos alcançar outros que precisam de uma palavra em tempos tortuosos. Vamos para o desenvolvimento do vídeo, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Definitivamente não sabemos se você pôde participar das nossas EBDs na manhã deste domingo. De qualquer forma, se você não conseguiu participar, produzimos este material a fim de que possa o mesmo alcançar ou chegar até você de alguma forma. E se chegou até você, compartilhe com seus irmãos nos grupos do WhatsApp. Faça isso, ajude seu irmão a se desenvolver em graça e conhecimento, pois é de extrema urgência que este assunto seja compilado no meio da Igreja de Cristo, entre os irmãos, e tanto os pequenos como nações tenham alguma noção sobre o que está acontecendo em nosso país e no mundo. Não se trata somente de questões nacionais, mas internacionais. E na medida em que o tempo se passa, as coisas vão se agravando periodicamente. E somente neste ano, e os olhos daqueles que não davam nenhuma credibilidade para o que estava acontecendo na atualidade, o despertar aconteceu no coração daqueles que são patriotas e conservadores. Glória a Deus por este movimento que cresce dia após dia e nasce também dentro das igrejas cristãs, como no povo cristão, no coração do povo cristão, este despertar. E o que é mais interessante e impactante em tudo isto é que o conceito de família ganha força dentro das instituições cristãs. E isto, de certa forma, chega a soar nos ouvidos de forma estranha, porque a família é a base da Igreja de Cristo, como também é a base da sociedade. Então não deveria ser pauta, é isto que eu estou dizendo para vocês. O conceito de família não deveria ser pauta dentro da igreja, porque a igreja já é fundamentada no conceito familiar. E na perspectiva cristã, a família é instituída por Deus. A regra de fé que seguimos, que é as Escrituras Sagradas, é quem fundamenta esse conceito. E sobre esta regra, e com esta regra, é que defendemos a ideia de uma família. E para que eu não deixe, ou para que não abra precedentes para segundas interpretações ou interpretações outras, é necessário deixar bem claro que o conceito de família, segundo as Escrituras, é entre um homem e uma mulher. E ponto. E os princípios que segue, ou a fundamentação desta família, é um casamento monogâmico entre héteros, eliminando quaisquer possibilidade de interpretações outras. Fora deste padrão, tudo é estranho.
Você consegue compreender o que eu estou trazendo aqui para você, o que nós estamos apresentando para você neste material? É muito importante que você tenha a ciência disto primariamente, que tudo que foge destes padrões não tem respaldo nem na nossa Constituinte, nem nas Escrituras Sagradas, na perspectiva cristã. Veja como é importante conhecer estas coisas, para que amanhã nós sejamos obrigados a concordar com o que está sendo impostos ou imposto a mim e a você. Mas para que você possa se defender de determinadas situações, é preciso você ter conhecimento. E nossa intenção em produzir este material é fazer com que este conhecimento possa chegar a você de uma forma simples. Observe, a sua família, como a minha família, são protegidas pelo Estado de Direito. Você precisa saber de sua existência. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Isto é a Constituinte de 1888, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Então, o nosso relacionamento tem a proteção do Estado e, de alguma maneira, nós nos sentimos ameaçados, eu posso invocar o artigo 226 da Constituinte como parágrafo de número 3, que a base da família é entre homem e uma mulher. E ponto. E na perspectiva cristã, a nossa Constituinte, ela não está contrária ao que diz as Escrituras. Vamos ter que voltar para Gênesis capítulo de número 2, a partir do versículo 18, é o texto discutido em nossas lições na manhã deste domingo. E para reforçar a nossa Constituinte, como a mesma tem a base fundamentada no princípio das Escrituras, entendemos que em Gênesis capítulo de número 2, o Senhor constitui a família a partir de um homem e de uma mulher. No versículo de número 18, o Senhor deixa bem claro que a ideia de o homem viver só não seria bom. Por isso, já projeta o pensamento de uma adjuntora ou de uma companhia para ele. E esta companhia não seria do mesmo sexo, seria um sexo oposto. Ou a parte que completaria o homem não seria o mesmo sexo, mas o sexo oposto. Está bem claro no versículo de número 18. E este projeto de uma disjuntora só nasce no coração de Deus quando houve necessidade no coração do homem. Você observa no texto de número 19 e no versículo de número 20 que após Adão nomear os seres viventes, em determinado momento, ele começa a procurar uma parte que ele completa. E esta parte não estava nos animais, porque a espécie não era compatível, espécie humana com a espécie animal. E Adão sentiu no seu ser de que precisava de uma disjuntora, precisava de alguém que completasse, que fosse semelhante a ele. É por isso que a ideia de uma disjuntora nasce no versículo de número 18. No versículo de número 21, o Senhor realiza o desejo do homem fazendo uma disjuntora semelhante a ele. E no versículo de número 22, ele com tanta alegria, quando se colocou diante daquela imagem, daquela persona que o Senhor desenvolveu para que fosse sua companheira, ele a chamou de varoa, simplesmente por esta ter sido tomada de sua costela, e agora, sendo carne de sua carne,
ela é nomeada como varoa. E depois dela ser recebida por Adão, eles recebem o primeiro mandamento do próprio Deus. Versículo de número 24. E deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esta é a primeira lei estabelecida por Deus a Adão e Eva, fazendo uma projeção profética. Porque ainda não existia pais, muito menos filhos. Então, o Senhor já estava fazendo uma projeção profética sobre a existência quando eles constituíssem filhos, porque os filhos seriam a comprovação ou a confirmação do conceito família. E a partir destes textos é que o conceito de família ser uma instituição divina é defendida. E este mesmo texto é a base da discussão de Cristo em Mateus capítulo 19, quando discute com fariseus e escribas sobre a questão do matrimônio, do casamento, da família, como ela é constituída. Em Mateus capítulo 19, a partir do versículo de número 4, nós vamos observar o embate de Cristo com estes camaradas. Quando Cristo faz o registro no versículo de número 4 do capítulo 19 de Mateus, dando ênfase que o Criador, no princípio, criou, olha só o gênero, macho e fêmea, a definição do gênero masculino e feminino. Deus não criou um terceiro gênero. Ele fez homem e fez mulher. E quando o Senhor Jesus determina o gênero, trazendo lá de Gênesis, capítulo de número 2, ele reafirma aquilo em que o Senhor Deus determinou para Adão e Eva, no versículo de número 24 de Gênesis. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Ele faz uma interrogação para eles. E aí o Senhor Jesus faz o seu acréscimo. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, porque Deus ajuntou, não separe o homem. Observe como somos obrigados a voltarmos sempre para a fundamentação da família e entender sobre estes periodicamente. Porque na medida em que estes assuntos não são tratados dentro da igreja com uma alta frequência, eles vão se esfriando, vão abrindo espaço para que outros entendimentos entrem ou adentrem a nave da igreja. E é isto o que está acontecendo nos nossos dias. Quando estas pautas elas não são discutidas, quando elas não são tragas à nave da igreja, em alta frequência, constantemente, outras surgem e causam prejuízos desastrosos no meio da nave. Como você estudou na lição passada, a força e as estratégias do marxismo não é mais pela força letal. As ferramentas de manuseio ou de manutenção dos seus pensamentos são outras. E vêm e são apresentadas de forma sorrateira e camufladas. E assim, camufladas, elas entram dentro dos espaços da igreja, dentro das instituições evangélicas, dentro da instituição familiar, sem que ninguém perceba. Só vai ser perceptível quando o pior acontecer. Como classificaríamos este pior? Simplesmente no rompimento do tradicional. É somente no rompimento é que vamos perceber o estrago que foi provocado simplesmente por nós abrirmos um precedente para que estas coisas pudessem adentrar ou permanecer, que em outrora não causava nenhum mal,
não era prejudicial, não tinha problema nenhum, porque não apresentava nenhum risco. Mas observe, sempre a propaganda é esta. Nunca é malicioso, nunca vai causar mal algum, nunca vai causar desconforto ou discórdia. Meu irmão, nós só vamos perceber do tamanho do estrago quando houver o rompimento no tradicional. E este rompimento é acompanhado com distorções, com rebeliões, com convulsões internas, externas. Meu irmão, uma série de coisas. E isto precisa ser tratado. E é o que está sendo, ou o que está acontecendo nos nossos dias. A preocupação das igrejas, a preocupação da esfera cristã está voltada para este sentido. Porque os valores conservadores está sendo atacado não é de ontem, é de muito tempo atrás. Não é uma batalha nova, é uma batalha antiga. Cristo já confrontava isto nos seus dias. Estamos falando de 2000 anos. A bandeira de provocar o desequilíbrio na família, ela é milenar. O que nós estamos dizendo aqui para você é que hoje você não depende exclusivamente de um porta-voz X. Você ganhou poder para defender sua família. Hoje nós estamos lhe dizendo que você tem a seu favor a Constituição e as Escrituras, que defende o modelo de família que você conhece, o tradicional, enquanto outros modelos que são pintados e que, por pressão da minoria, está sendo imposta para a maioria, não é um modelo reconhecido nem pela Constituinte de 88 e muito menos pelas as Escrituras Sagradas. E ponto. E esta convulsão que nós estamos vivendo nos nossos dias, ela foi fomentada em 2011 pelo Supremo Tribunal, o STF, quando os mesmos apresentaram na corte, preocupados com o racismo, com a discriminação das minorias, resolveram pôr em pauta o que está bem claro no artigo 226, parágrafo 3º da Constituinte. E o que fica difícil de compreendermos é que, sendo o STF um guardião da Constituinte de 88, eles não conseguiram entender que a união estável ela é promulgada pela mesma entre um homem e uma mulher. Isto é tão claro. Se você pôr o artigo de número 226 e o 3º parágrafo para a pessoa mais leiga que você entender que ela seja, e se você der para que ela leia, sem nenhum entendimento jurídico, sem nenhum entendimento acadêmico, ela vai chegar à conclusão de que a união estável, ela é promulgada pelo Estado entre um homem e uma mulher. Não existe uma terceira parte. Mas a Suprema Corte Federal, ela conseguiu levar esta pauta para o plenário. Mas o que é muito interessante é que eles não levam o texto da Constituinte do artigo 226, parágrafo 3º. Porque se eles apresentassem este texto no plenário, eles seriam inconstitucionais, pois no entendimento deles, se eles fizessem, eles estariam violando suas prerrogativas, que é de guardar a Constituição. Mas o que aconteceu em 2011 é que eles, não podendo levar o texto da Constituinte, eles então fazem uso do Código Civil, do artigo 1723. Mas o que é tão descarado é que este artigo, quando você compara com o artigo de número 226 e o parágrafo 3º da Constituinte, é uma fotocópia.
é uma réplica, uma reprodução da Constituinte no Código Civil. Então veja bem para que você possa entender, porque é um assunto complexo. Mas veja bem, eles não poderiam levar a plenário a Constituinte, nenhum artigo, nenhum parágrafo da Constituinte. Eles não têm poder para fazer isso. Mas eles chegaram à conclusão de que o artigo 1723 do Código Civil teria que ser revisado pela Corte. A questão é que este artigo é uma reprodução do artigo 226, parágrafo 3º da nossa Constituinte. Mas eles disseram, não é da nossa Constituinte. Esse aqui é um artigo do Código Civil. Mas quando você pega o Código Civil 1723 com a nossa Constituinte 226, parágrafo 3º, elas são iguais. O Código Civil reconheceu que o matrimônio ou a união estável é entre homem e mulher. O Código Civil reconheceu isso. E a Suprema Corte não conseguiu ver com claridade estas coisas. Isso nos deixa preocupado porque isto apontou para uma ideologia. Ou seja, eles estavam levantando uma bandeira que não era de sua competência. A inconstitucionalidade que há neste processo é justamente o fato de que esta pauta não deveria ser do STF. Não é competência do STF revisar nenhum artigo, seja da Constituinte ou do próprio Código Civil. Isto não é competência do STF. A inconstitucionalidade deste processo é porque o STF violou suas atribuições. Este processo compete à Câmara e o Senado, e não ao STF. Então, qual foi a decisão do STF no plenário de 2011? Eles chegaram à conclusão de que o artigo 1723, sobre a questão união estável entre homem e mulher, abria um precedente para discriminação. E por conta disso, a união estável, ela é aplicável também à união homoafetiva. Estes seriam considerados como núcleo familiar como qualquer outro. Então veja bem, como qualquer outro seria a definição do homem e da mulher. Este foi o entendimento da Suprema Corte em 2011, que toda união homoafetiva teria base legal, trâmite legal, como núcleo familiar seria reconhecida a partir daquela decisão da Suprema Corte como qualquer outra. A questão é que este entendimento, ela não está na Constituinte. E a decisão da Suprema Corte não pode invalidar a própria Constituição. O problema agora é a quem recorrer. Se o STF é a última instância. Aí foi reproduzido dentro das nossas lições. Se você perdeu a lição de hoje, você perdeu um comentário extraordinário. Extraordinário. Não perca as suas EBDs. Não perca a escola bíblica promovida pela sua congregação, aonde quer que você esteja. Faça um esforço para você participar. São estes assuntos que estão sendo discutidos lá com seus professores. É a partir de 2011 é que nós estamos vendo a convulsão do judiciário interferindo, se movimentando contra os padrões da sociedade, contra os fundamentos da sociedade, que é a própria família, obedecendo e acompanhando o mesmo entendimento do STF. O STJ foi obrigado a publicar e determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos.
E a CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, publicou uma resolução que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração do casamento civil e a conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A única coisa que eles não conseguiram foi mudar o texto da Constituinte. Por que que estes assuntos ganharam importância dentro da comunidade cristã? Porque quando esta decisão foi tomada, nasceu uma convulsão entre os cristãos, entre o conservadorismo, sobre estas questões. Mas não surtiu efeito nenhum, porque elas permanecem e estão vigentes. A nossa preocupação hoje é quem deveria se manifestar no período se manteve calado, que são as casas legisladoras. A inconstitucionalidade deste processo é porque os trâmites desta decisão deveria ter passado pela Câmara e pelo Senado. Não era competência do STF. Observe o que está acontecendo nos dias atuais. Tudo corre para o Supremo. Tudo corre para o Supremo. Agora você vai entender o porquê destas coisas. Porque o caminho foi desenhado em 2011. Em 2011, o caminho foi desenhado este que nós estamos vivendo hoje. Tudo vai direto para o Supremo Tribunal. Enquanto deveria passar pela Câmara, depois pela sabatina do Senado. Não. Estas casas reguladoras deixam de existir neste cenário, neste governo modelador. Vai direto para o Suprema Corte. E indo para a Suprema Corte, como é que vai se recorrer se ela é a última instância? Quando foi apresentado este projeto para a Suprema Corte, existia outro mais diabólico do que este, que só implodiu no ano de 2015, que é a ideologia de gênero inserida na educação. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Esta questão da ideologia de gênero só não se transformou em pauta da Suprema Corte por causa das convulsões produzidas depois da decisão de 2011. Se não fosse pela comoção dos líderes cristãos deste país, a ideologia de gênero teria sido a segunda pauta abordada pela Suprema Corte Tribunal. Mas o que aconteceu? Ela foi apresentada nos trâmites legais. Foi aceita lá no plenário da Câmara? Foi aceita lá no Senado? O resultado nestas casas não foi como esperava os idealizadores deste projeto macabro. Mas quando não tiveram êxito no Distrito Federal, passaram para os municípios. E você recorda destes acontecimentos quando a Câmara do seu município estava pondo em pauta este projeto, e este projeto estava camuflado de uma forma quase imperceptível e que por um triz não passou, porque alguém viu a armadilha, a falcatrua que estava desenhado para que este projeto fosse implantado em mais de 5.000 municípios. E o alvo era as crianças a partir de 5 anos de idade. O propósito dessas ideologias é provocar o rompimento das instituições, enfraquecendo-as. Você imagina como que nossos filhos seriam ou teriam um comportamento se esta mazela tivesse passado? Se esta forma de ensinamento fosse inserida no ensino fundamental? O problema que nós não teríamos dentro de casa, e tudo já estava pronto. O material didático já tinha sido produzido. Só faltava aprovação na Câmara dos Municípios para que os materiais fossem distribuídos nas casas de ensino e que a miséria começasse. E estas pautas estão desenhadas, estão claras, estão explícitas hoje. É por motivos estes é que as igrejas estão se posicionando. E você, como cristão, defensor das Escrituras Sagradas, você precisa se posicionar.
Você tem que levantar a bandeira pela qual você acredita. Parece não ser nada agora, neste momento. Como para muitos, a decisão de 2011 do STF não teve nenhuma importância. Olha o resultado da decisão que foi tomada em 2011. Qual o resultado que nós estamos vivendo hoje? A insegurança jurídica causada pela Suprema Corte. Mas eles não são guardião da Constituição? São, mas deixam de ser na medida em que levantam uma bandeira partidária. Meu irmão, se você está perdendo as escolas bíblicas dominicais da sua congregação, dê um jeito, se organize e participe das mesmas, para que você possa ter um entendimento sobre estas coisas, para que você possa discutir com seus professores sobre assuntos da atualidade, que o alvo, no final das contas, é você e a sua casa, é sua igreja, é sua congregação. São os direitos constituídos que são pautas de discussão nos dias atuais. Porque enquanto eles existirem, a força da contra-oposição também vai existir. E você precisa estar preparado para se deparar com este tiroteio. Não tem como nós nos mantermos reclusos dentro de nossa bolha. Você poderia fazer uma pergunta: como é que se combate estas coisas? Com conhecimento é que se combate estas coisas. Se nós não conhecermos, como é que vamos nos defender? E a escola bíblica dominical, ela existe para isto, para lhe instruir, para tratar questões duvidosas. É dentro das EBDs que estes assuntos são discutidos. Se você está perdendo, reforçando aqui este pedido, faça um esforço, leve sua família, venda este projeto dentro da sua casa, para os seus amigos. A importância de participarmos dele, a nossa família depende disso. Se nós não conhecermos estes valores, os quais foram fundamentados minha casa, a sua casa, amanhã deixarão de existir, meu irmão. É preciso nós nos acordarmos, é preciso nós acender todos os alertas. Então é isto, família. Se você ama a sua, guarde, preserve, proteja, porque este foi o papel constituído por Deus a você. E enquanto aos outros, se você é feliz com a decisão que você tomou, glória a Deus pela sua vida. Agora você não pode impor isto para mim e para os meus filhos. Viva a sua vida. Você tem seu espaço. Você conseguiu o seu espaço. Esse é um direito que ele lhe assiste. Agora o respeito tem que ser mútuo. Não pense que vão bater e não vai haver uma reação. Não esqueça que para toda ação existe uma reação. E que isto fique bem claro. Dentro das instituições que tem as escrituras como regra de fé, outro matrimônio, outra união não é aceitável, não é reconhecida, ainda que a Suprema Corte tenha legalizado, mas não tem a cobertura da Constituição e nem das Escrituras Sagradas. Fique certo disso. Se você participa, se você desejar participar de uma casa em que esta casa, a sua regra de fé é desenhado pelas Escrituras, essa vai ser a primeira força contrária que você vai encontrar. Porque elas não aprovam, elas não aceitam, elas não concordam, elas não dão um parecer relativo, não. Não existe essa relatividade dentro das Escrituras. Se a sua meta é fazer com que estas instituições mudem seu entendimento, eu vou lhe dar uma sugestão. Você que já está com a sua união já consolidada, procrie primeiro. Quando vocês conseguirem procriar, vocês conseguirão mudar
essas instituições. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Procriem, se reproduzam. O direito de adoção foi dado pela Suprema Corte, mas não significa que são paternos, consanguíneos. Não são. Reproduzam. Vocês entenderam, né? Reproduzam primeiro. Quando vocês conseguirem se reproduzir, vocês conseguirão mudar estas instituições. Podem até conseguir tirar a discriminação de filiação das identidades de pai e mãe para pôr disjuntora ou disjuntor. Podem até fazer isso, mas não conseguirão arrancar, anular a paternidade consanguínea. Querem fazer mudança? Primeiro, se reproduzam. Depois podem proclamar seu espaço de direito. Até que isto aconteça, serão sua oposição e terão oposição contra seus pensamentos, suas ideologias, seus ensinamentos. Nossa regra de fé são as Escrituras. Família é uma instituição divina desenhada pelo Criador entre homem e mulher. Que o Senhor, na sua misericórdia e na sua infinita graça, esteja ou continue com as mãos estendidas sobre esta instituição que é a família. Se você acredita que ela é uma instituição instituída pelo Criador, lute com unhas e dentes para preservar o que foi lhe entregue sobre sua responsabilidade. Em nome de Jesus Cristo. E os divórcios, e as brigas, que os repúdios possam diluírem e que essa instituição possa se fortalecer, possa se proteger, possa crescer mais e mais em graça e conhecimento, e que essas ideologias maléficas não consigam penetrar em seus fundamentos, em seus princípios, mas que possam ser repelidas em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo.